Olá, eu sou Paulo Passarinho e apresento o programa Faixa Livre na TV. Faixa Livre tem sua origem no rádio. Há 18 anos, procuramos acompanhar a conjuntura discutindo os problemas no nosso dia a dia, sempre sob o ponto de vista dos princípios que nortearam esse programa, criado por um conjunto de entidades sindicais, associativas e conselhos profissionais do Rio de Janeiro. Os princípios são a defesa da soberania e independência do Brasil que nos faltam. É também a luta por um Brasil mais justo, com distribuição de renda e riquezas. E, acima de tudo, um Brasil com democracia. Democracia para os oprimidos, democracia para os de baixo, democracia para os trabalhadores. Nesse nosso primeiro programa, iremos conversar sobre a Rio+20, essa conferência mundial do meio ambiente que suscita muitas dúvidas, mas, acima de tudo, nos estimula a pensar o futuro do planeta. Iremos conversar também sobre os problemas colocados a respeito da descoberta do pré-sal, problemas e soluções para isso. E também iremos conversar e debater sobre a conjuntura política do nosso país. Hoje, recebemos aqui para discutir a Rio+20, Marcos Arruda, economista do PACS, Políticas Alternativas do Cone Sul. Marcos Arruda, é um prazer te receber aqui. Obrigado, eu estou muito feliz de estar aqui no primeiro programa do Faixa Livre na TV. Pois é, Marcos, nós temos aí a Rio+20 como resultado, inclusive, de um processo que se iniciou há 20 anos atrás. É possível fazer um balanço sobre em que avançamos ou em que retrocedemos? É possível, mas infelizmente os governantes e a ONU decidiram excluir esse balanço do programa da cúpula oficial. A proposta original eram 3 temas, incluía-se a avaliação de 20 anos de acordos internacionais, o resultado da aplicação das metas acordadas nesses encontros, o segundo tema, que é a economia verde, e o terceiro tema da governança mundial do meio ambiente. Eles excluíram o primeiro com o argumento de que é preciso olhar para o futuro e não para o passado. Uma verdadeira declaração de hipocrisia. Marcos, há 20 anos ganhou realce o conceito de desenvolvimento sustentável. O que você pode falar a respeito disso para os nossos telespectadores? Que é um conceito muito importante, mas que serve para interpretações as mais diversas. E esse é um problema que está em jogo até hoje, há mais de 20 anos. Os grandes empresários têm um conceito de desenvolvimento associado a crescimento econômico. É como se as duas coisas fossem uma só. Nós argumentamos que o crescimento tem a ver com o quantitativo, crescimento da quantidade de riquezas produzidas num país e produzidas a partir de recursos que são limitados. Portanto, é preciso planejar o crescimento. O desenvolvimento tem a ver com a qualidade, a elevação da qualidade de vida da população, bem viver e felicidade para a população. Quando você reduz desenvolvimento a crescimento, você está falseando a problemática da sustentabilidade. Então, acaba-se falando em crescimento sustentado em vez de desenvolvimento sustentável a longo prazo. E, do seu ponto de vista, o que seria um desenvolvimento sustentável a longo prazo? Seria uma sociedade que se organiza de forma democrática, em que toda a sociedade, inclusive o mundo do trabalho, são sujeitos ativos da economia e são capazes de participar do planejamento dessa economia. Portanto, vão poder contrastar o que é preciso produzir com os recursos que os ecossistemas oferecem. E só com planejamento vai ser possível realizar uma economia que seja, a longo prazo, sustentável.
E você acredita que seja possível conciliar essa concepção de desenvolvimento sustentável com distribuição de renda e riqueza? O Brasil, por exemplo, é um dos países mais injustos e desiguais do mundo. Como conciliar essas duas tarefas, a sustentabilidade e a distribuição de renda e riquezas? É possível, mas é preciso mudar a economia. Enquanto a economia estiver centrada em grandes corporações que controlam o capital de investimento e os meios de produzir a riqueza material das sociedades, e também os bancos controlando as finanças, não é? E orientando essas finanças para a reprodução delas próprias e o enriquecimento dos banqueiros, à custa inclusive da economia real, você não vai ter a possibilidade de fazer o que você está dizendo, que é combinar o crescimento, distribuição de renda e sustentabilidade. É preciso democratizar a economia. E para isso é que entra a economia solidária como uma alternativa, em que o trabalhador passa a ser dono do meio de produzir, porque o critério para a propriedade dos bens produtivos não é mais o capital, mas sim o trabalho. Então, se você trabalha, tem direito a possuir. E como trabalha-se em coletivo, se tem propriedades coletivas que são cooperativas, associações e tudo mais. Mas, Marcos, isso não colocaria em xeque a própria ordem sobre a qual o capitalismo hoje funciona? Coloca em xeque, mas está acontecendo. O bom é isso, é que está se multiplicando pelo mundo afora, já há mais de 150 anos, mas principalmente a partir dos anos 80 e 90, que foi a era da ofensiva neoliberal, se multiplicou o número de cooperativas, de trabalhadores cooperativados e as redes que estão fazendo o comércio, as finanças de forma solidária e ainda promovendo um conceito fundamental para a sustentabilidade, que é o do consumo consciente. É a gente colocar limites ao que a gente acha que precisa para viver uma vida de qualidade e felicidade. Em suma, parece que você defende uma mudança nos atuais padrões, não só de produção, mas também de consumo. Isso passa por uma verdadeira mudança cultural. Você acredita que seja possível isso? Bom, eu acho que é possível e nós já estamos fazendo. Eu quero insistir que o que eu estou dizendo aqui não é utopia, porque está acontecendo em várias partes do mundo. Aqui no Brasil, temos aqui o Fórum Brasileiro de Economia Solidária, temos uma rede de ecovilas, que são formas de organização da produção agrícola de forma orgânica, saudável, sustentável e cooperativa, né? Onde nesses espaços a gente promove a lógica do desperdício zero, onde tudo que é produzido como rejeito ou é reutilizado ou é reciclado e volta para o ciclo de produção e reprodução da vida. E temos o movimento Cidades em Transição, que é um movimento que busca mudar o modo de se organizar as cidades, a partir, no caso de uma grande cidade, como o Rio, a partir dos bairros, criando o que a gente está chamando de ecobairros, que são bairros sustentáveis a longo prazo, que tem um outro modo de organizar a vida das comunidades no espaço territorial da cidade. Agora, Marcos, como que você avalia a proposta defendida por muitas corporações, inclusive na esfera financeira, dos chamados mecanismos de atenuar os impactos no nosso meio ambiente através de títulos financeiros? Isso nos parece, a mim, a Rede Jubileu Brasil, a que nós pertencemos como instituto, um grande risco de, novamente, a gente estar privatizando bens comuns, como já aconteceu na Rio 92. Infelizmente, os governos do Hemisfério Sul, em 92, aceitaram um acordo espúrio que era proposto pelo Hemisfério Norte.
A ideia era que tudo aquilo que já está apossado pelas grandes empresas do hemisfério norte, em termos de recursos naturais, biodiversidade, tudo mais, não estaria negociável, já seria consagrado como propriedade do hemisfério norte. Isso correspondeu a em torno de 24% de tudo o que foi negociado de natureza durante a Rio 92. E o que sobrou, que são 76%, ficou para ser negociado agora na Rio+20. Então, os olhos das corporações estão arregalados para conseguirem acordos que lhes deem direito a controlar o resto da biodiversidade, o resto dos recursos da natureza. Oceanos, biomassa, não é? As águas, os rios, os minérios e tudo mais. Então, negociar isso em mercados de capital é outro absurdo, porque coloca os bens da natureza como mercadorias a serem especuladas em mercados de capitais. Isso significa financiarizar os bens da natureza e isso realmente vai ter como objetivo maior nenhuma sustentabilidade, nem bem comum, mas sim o aumento dos lucros daqueles que vão controlar aqueles títulos. Marcos, você se referiu ao hemisfério norte por mais de uma vez. Me parece que não é uma coincidência. Justamente no hemisfério norte nós temos os países e as regiões mais desenvolvidas materialmente da Terra, particularmente os Estados Unidos, a Europa e o Japão. Seria possível esses países abandonarem ou, pelo menos, terem políticas de transição que fossem sérias para um outro modelo de produção e consumo? É bem difícil a gente, olhando esse país e tudo que eles já conseguiram controlar de riqueza do resto do mundo, já que eles esgotaram os seus próprios recursos, é difícil acreditar, mas a mim me parece que a crise múltipla, civilizatória que está sendo vivida no hemisfério norte está abalando essas certezas. E as populações estão se levantando, primeiro, para exigir o retorno ao direito a tudo que é bem viver já constituído, o estado do bem-estar social, as benesses que eles têm recebido a partir da exploração dos recursos do hemisfério sul, da transferência maciça de riqueza para o norte. Mas eles estão indo mais longe, à medida que percebem que esse sistema é realmente insustentável e agora a onda que vinha para cá está voltando contra os povos do hemisfério norte e eles se tornaram povos altamente endividados, a dívida pública se tornou um drama global, não é? Que é parte da própria lógica do sistema de capital. Os povos dos países europeus começam a se levantar, aconteceu um movimento Occupy Wall Street nos Estados Unidos e há uma fermentação muito grande que é promissora em termos da mudança de um paradigma e de um modo de conceber a vida humana no planeta. Marcos Arruda, muito obrigado pela sua participação no nosso Faixa Livre na TV. Obrigado igualmente. Talvez fosse bom pensar no amanhã utilizando melhor o nosso petróleo de hoje, antes que tudo isso acabe.